Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quinta-feira. E você que acompanha o Boletim já sabe que hoje é dia de sessão aqui na Câmara. Por isso, preparamos uma reportagem com informações sobre os principais projetos que estão na pauta da sessão de logo mais. Lembrando que a TV Câmara transmite a sessão ao vivo, direto do plenário, a partir das 5h30 da tarde. 7 projetos e uma emenda estão entre as propostas a serem apreciadas pelos vereadores durante a 71ª sessão ordinária do ano. 2 projetos são de autoria da vereadora Dulce Rita. Um deles autoriza a criar um programa de adoção das placas de nomenclatura de ruas da cidade. A ideia é auxiliar na manutenção do espaço público, já que a empresa ou entidade que adotar a placa terá que cuidar da preservação da mesma. As empresas privadas que aderirem ao programa poderão fixar nas placas adesivos alusivos ao processo de colaboração. Já as entidades sem fins lucrativos poderão utilizar o espaço para publicidade. Já o outro projeto da vereadora Dulce Rita proíbe que as redes de supermercados atacadistas retenham os consumidores na saída do estabelecimento, com a exigência de nova conferência das mercadorias que já foram compradas. A vereadora Renata também tem 2 propostas na pauta. A primeira autoriza a Prefeitura a regulamentar a prestação de serviços de baixo impacto realizados em trucks, que são pequenos caminhões similares aos food trucks. A regulamentação vale para serviços sobre rodas, como banho e tosa de animais, corte e costura, manicure e pedicure, barbearia, entre outros. A segunda proposta proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos ou qualquer outro produto do gênero, derivado ou não do tabaco, em parques, centros comunitários, ginásios poliesportivos, salões comunitários e piscinas públicas. Os parlamentares ainda devem apreciar o projeto do vereador Juvenil Silvério, que altera alguns pontos da regulamentação das feiras livres noturnas da cidade. As mudanças visam adequar os tamanhos das barracas e a organização das seções com os tipos de produtos a serem vendidos. A matéria também apresenta as regras para o processo de permissão para a venda de produtos nas feiras. Juvenil ainda é autor do projeto que pretende dar o nome de William Ceni ao campo de futebol do bairro Jardim Santa Júlia. Ainda está na pauta o projeto do vereador Dr. Elton, que altera a redação de alguns artigos da lei que consolida a legislação municipal sobre assistência social. A proposta apresenta novas regras para as candidaturas nas eleições para participar do Conselho de Assistência Social. A pauta completa você confere no nosso site na aba Sessões Plenárias. E agora é hora da nossa agenda de serviços com as vagas de emprego disponíveis no PAT de São José. Se você está em busca de trabalho, é bom ficar de olho, hein? PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, ajudante de cozinha, cabeleireiro, depiladora, eletricista instalador de painel, empregada doméstica, manicure, massagista, meio oficial de serralheiro, micropigmentadora de sobrancelhas, motorista de empilhadeira, porteiro, serralheiro, técnico de eletrônica, técnico de eletromecânica e vendedor projetista. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de enfermagem e promotor de vendas. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Após a mobilização de um grupo de pessoas com deficiência que questionou mudanças na regulamentação do serviço de transporte adaptado aqui em São José, os vereadores se reuniram com o secretário de Mobilidade para discutir a respeito do assunto. No encontro, os parlamentares cobraram explicações sobre os motivos que levaram às alterações nas regras do transporte adaptado e pediram a prorrogação do prazo de vigência das mudanças que começariam a valer a partir de amanhã, dia 1º de novembro. As mudanças no transporte adaptado de São José dos Campos foram foco de debates entre os vereadores que se reuniram com o secretário de Mobilidade Urbana para tratar do assunto.
Os parlamentares questionaram as alterações previstas por uma portaria que poderia limitar para 8 o número de viagens mensais realizadas pelos usuários cadastrados no serviço. A publicação da portaria levou um grupo de 70 pessoas com deficiência, entre cadeirantes e familiares de autistas, a se mobilizar e buscar apoio dos vereadores, que se reuniram um dia após a manifestação para dialogar com a prefeitura. Participaram do encontro os parlamentares Ciborgue, Dulce Rita, José Dimas, Lino Bispo, Marcão da Academia, Sérgio Camargo e Walter Hayashi. Um dos pontos apresentados pelos parlamentares foi a necessidade de ampliar o debate com a população sobre os motivos que levaram às mudanças, uma vez que ainda existem dúvidas. Quanto ao número de 8 viagens mensais, o secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Roberto Guimarães, explicou que essa quantidade pode ser ampliada de acordo com a necessidade de cada usuário. Ainda segundo o secretário, a regulamentação foi construída da seguinte forma: cada um dos cadastrados no sistema tem 8 vagas livres para usá-las como quiser. Esse é o número mínimo. Porém, essa quantidade pode ser ampliada com a comprovação da necessidade médica ou em função de estudo e trabalho ou de outra atividade que tenha efeito na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Cada uma dessas atividades terá a fiscalização da Prefeitura para evitar o uso indiscriminado do benefício. Dados apresentados pelo secretário apontaram que alguns usuários chegaram a realizar mais de 300 viagens mensais. Sendo assim, como explicado aos vereadores, a intenção da portaria é garantir que o serviço seja utilizado de acordo com as seguintes prioridades: saúde, trabalho, educação e qualidade de vida. Com isso, segundo o secretário, será possível atender os usuários que estão na fila à espera do benefício. Atualmente, o sistema atende cerca de 600 usuários e tem mais de 200 cadastrados nas filas. Os vereadores reconheceram a necessidade das mudanças como forma de ampliar esse atendimento, mas pediram para que a Prefeitura altere a data de vigor da portaria prevista para o dia 1º de novembro. Mediante do desconforto que deu por algumas pessoas não terem entendido direito o que trata essa portaria, alterando o decreto, houve a necessidade de uma intervenção dos vereadores para que fizesse, junto à Secretaria de Mobilidade, um pedido de prorrogação desse prazo. Então, a portaria 25 e 26, nós pedimos para que fosse prorrogada por mais 15 ou 20 dias ou até 30 dias, para que as pessoas se adequem, né, ao novo sistema. Esse novo sistema, primeiro, que garante que todas as 650 pessoas que estão cadastradas, elas passarão a ter esse direito, em pelo menos 8 viagens. Então, as pessoas que estão cadastradas, seja para qual finalidade for, ela tem direito a 8 viagens no mês. Ah, mas a pessoa precisa de mais porque tem que fazer uma fisioterapia, fazer uma tomografia, coisa de saúde. Ou escola, ou trabalho, até por lazer. Ela abre um processo na prefeitura, ela vai ter um prazo para isso. Esse prazo, ela traz os documentos e faz uma solicitação pedindo aumento, em vez de 8, um outro número de acordo com a necessidade dela e de acordo com o que os técnicos vão analisar e vão permitir o aumento dessas viagens. Outro ponto questionado pelos vereadores foi quanto aos prazos de perícia e da avaliação dos pedidos de ampliação do número de viagens dos usuários, os quais, segundo a alegação de alguns deficientes cadastrados, podem chegar a 30 dias. Em resposta, o secretário apontou que a Prefeitura tem levado em torno de 10 dias para analisar os pedidos. Os parlamentares ainda acompanharam como funciona o sistema do programa Acesso Já, voltado para oferecer transporte gratuito às pessoas com deficiência. Só no mês de outubro foram realizadas mais de 6.000 viagens por meio de carro comum. De acordo com a Prefeitura, a média mensal é de 18 viagens por usuário. Ainda segundo a Prefeitura, são gastos cerca de R$ 420 mil mensais com o serviço de transporte a essa parcela da população. O cálculo assim meio que superficial vai quase R$ 6 milhões por ano.
Então eu acho que o sistema tem que ser otimizado, tem que ser melhor fiscalizado, tem que se inventar novas técnicas aí para render mais, atender mais gente, antes de fazer um corte com uma régua, já passando uma régua para todos. Tem que saber o que pode ser priorizado, o que não pode, o que já é no supérfluo, o que pode ser ajustado. Eu acho que é muito importante a participação da comissão que foi lá na Câmara, pelo menos uns 3 ou 4 representantes sentem junto com os vereadores, com os técnicos aqui da Secretaria da Mobilidade. Pode-se muito bem pensar numa solução conjunta, que sempre são... Ninguém é o dono da verdade. Eu acho que cada um pode dar sua cooperação. Ao fim da reunião, os vereadores destacaram a importância do serviço, principalmente da necessidade de garantir e ampliar o atendimento para quem realmente precisa. Nesse sentido, os parlamentares também defenderam a necessidade de incluir representantes dos usuários nos debates como forma de dar mais transparência e facilitar o acesso à informação. E agora a gente fica com a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, sexta-feira. A quinta-feira será quente com céu parcialmente nublado. A máxima alcança os 35 graus e a mínima 21. Pode chover no final do dia. Na sexta, a temperatura cai um pouco, o sol aparece entre nuvens pela manhã e pode chover durante a tarde. A temperatura varia de 19 a 28 graus. E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que amanhã, no horário do Boletim, você confere o Semana Legislativa com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara Municipal. Até a próxima!